No coração inflamado do deserto, sob o céu ardente de Zaham, o sheik bilionário Khalid al-Faisal observava com um brilho gélido nos olhos a jovem entregadora que ousava cruzar seu caminho. Para ele, aquela aposta era mero passatempo, um jogo de inteligência para mostrar quem realmente mandava naquele emirado. Mal sabia que estava prestes a enfrentar uma adversária que não se curvava ao seu império de ouro e poder. O palácio, um monumento ao luxo incontestável, brilhava sob o sol como um diamante esculpido no meio da areia infinita. Muros altos, adornados de arabescos dourados, tapetes persas se estendendo por corredores silenciosos, e o aroma envolvente de jasmim e especiarias se mesclavam ao ar quente. Khalid, envolto em túnicas bordadas e joias reluzentes, personificava o poder absoluto da riqueza e tradição. Do lado oposto dessa realidade, cintilante, Layla caminhava com passos firmes, o suor misturando-se à poeira de suas mãos calejadas, uma entregadora humilde e destemida, que jamais imaginou ser o centro de um jogo tão perigoso. Seu rosto revelava a coragem que escondia dos dias incertos, enquanto seu olhar carregava uma determinação feroz. Sempre subestimada pelo mundo que parecia tão distante de suas origens, ela encarava aquele desafio como sua única chance de provar seu valor. Quando Khalid lançou o primeiro enigma, seu sorriso altivo transbordava desdém, sua voz fria como o mármore do palácio. Acha que pode desvendar o insólito? Duvido que sua mente simples acompanhe. Mas Layla, inalando profundamente o aroma de oud que impregnava a sala, responde com a firmeza que só a verdade pode dar. Subestimar as raízes apenas revela o medo de perder o controle. Estou pronta para o desafio, Sheik. A tensão vibrava no ar, cortante como a lâmina de um punhal, enquanto seus olhares se entrelaçavam. Um duelo silencioso onde o poder e a humildade trocavam golpes invisíveis. Cada palavra dela desafiava o orgulho de Khalid, cada resposta surpreendia sua arrogância. A entregadora não era apenas rápida, era astuta, revelando pistas onde ele esperava derrota, obrigando-o a reconsiderar o jogo que planejara vencer facilmente. Entre os múltiplos tapetes e vasos de porcelana do salão, o deserto lá fora parecia conter a respiração, testemunha silenciosa dessa inesperada batalha. Khalid percebeu, pela primeira vez em muito tempo, o coração pulsar acelerado, uma mistura inquietante de fascínio e desafio. Mas o que realmente o inquietou foi a sombra que passou por seus olhos diante da última resposta de Layla. Um sinal sutil que ela sabia mais do que revelava. Seu segredo, escondido sob camadas de orgulho e opulência, começava a se romper diante daquela jovem entregadora, desafiando não só suas apostas, mas a própria estrutura de seu império e coração. Khalid sabia que aquela partida era muito maior do que simples enigmas. Era um confronto de almas, onde vulnerabilidades do passado e sonhos proibidos estavam prestes a emergir. E naquele instante, enquanto o sol desaparecia nas areias douradas, ele pronunciou, com um misto de curiosidade e ironia: "Você pode nos surpreender, Layla, mas cuidado, nem tudo que brilha é ouro, e nem todo segredo está pronto para ser revelado. E antes que o próximo segredo deste emirado seja revelado, certifique-se de fazer parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e quero que você não perca nenhum deles." Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Conte nos comentários de onde você acompanha essa saga e qual reviravolta acredita que está por vir.
Sua paixão por estes dramas é o que nos faz continuar. Obrigado por estar conosco. A noite caiu sobre Zahran como um véu de silêncio inquietante. As estrelas, distantes e impassíveis, mal se atreviam a brilhar diante da chama inesperada que acendia no palácio do sheik bilionário Khalid al-Faisal. Aquela sala, onde antes ecoavam palavras cheias de desafio, agora parecia um campo minado de emoções não ditas. Cada olhar e gesto carregado de significados profundos e perigosos. Khalid permaneceu imóvel, os dedos entrelaçados sobre a mesa de mogno lustroso, enquanto os ecos da voz firme de Layla ainda vibravam em sua mente. Ela não era como as outras, mulheres que estavam acostumadas a inclinar a cabeça diante de sua autoridade. Não, ela tinha uma luz própria, um fogo que ele, em anos de poder absoluto, jamais havia conseguido apagar. Ela havia descortinado seu enigma com uma sagacidade que o surpreendeu. Mais do que isso, parecia conhecer um segredo oculto naquela aposta que ainda nem fora completamente revelada. Khalid sentiu seu orgulho ferido, misturado a uma curiosidade crescente. Quem era aquela entregadora, realmente? E que sombra carregava por trás dos olhos desafiadores? Enquanto caminhava pelo salão, o olhar do sheik tocava cada detalhe do lugar. Os tapetes persas que estendiam um caminho de majestade, as cortinas de veludo pesado balançando suavemente pela brisa noturna, o sussurro distante da fonte que bombeava a água cristalina. Tudo ali era uma armadura de luxo e controle. Mas naquele instante, parecia menos capaz de proteger seu coração. Do outro lado do corredor, Layla sentou-se num banco de madeira simples, seus dedos trêmulos apertando a sacola de entregas vazia ao seu lado. O rosto, iluminado apenas pela luz amarelada dos castiçais, revelava uma luta interna. Pensava no que acabara de enfrentar. Não apenas a arrogância do sheik, mas o peso da aposta, que para ela significava muito mais do que um mero jogo. Para Layla, aquele confronto era a linha tênue entre a sobrevivência e a esperança. Um passo em falso poderia significar ter seu nome manchado para sempre, seu orgulho despedaçado. E por trás de tudo, um segredo guardado a 7 chaves que não poderia jamais ser revelado. A brisa entrava agora pelas janelas abertas, trazendo o aroma penetrante de mirra e sândalo, misturado ao frescor do deserto resfriado pela noite. Ali, naquela mistura de odores ancestrais, a tensão se tornava quase palpável. Ela sabia que Khalid a observava, que cada movimento seu era analisado, pesado como ouro. Você é diferente de todas as que já passaram por aqui, disse a voz rouca de Khalid, surgindo atrás dela como uma sombra que não poderia fugir. Layla não se virou. O coração acelerado escondido sob a túnica simples dava mais força à sua postura firme. Não sou uma das suas jogadoras. Sheik bilionário, respondeu, cada palavra uma pequena vitória sobre o medo que tentava se infiltrar. Sou apenas alguém que não tem nada a perder. Khalid aproximou-se lentamente, o cheiro de seu incenso pessoal envolvendo a sala em um manto invisível de poder e mistério. Ele queria entender, decifrar aquele espírito indomável que não se curvava nem diante de sua fortuna imensa. Nada a perder? Ele riu, um som grave e frio que ecoou pelas paredes douradas. Não é verdade. Todos têm algo que guardam como tesouro. Algo tão valioso que não se entrega por qualquer aposta. O silêncio se fez entre os dois, carregado de significados. Layla sabia que não podia fugir daquele olhar que dilacerava sua alma, sondando suas fraquezas e seus sonhos. E você, Khalid? O que teme perder? Ela ousou, olhando para o rosto
em que a máscara de impassibilidade começava a rachar. Por um instante, ele decidiu deixar o orgulho de lado. Deixou seu pulso relaxar, as mãos suavemente fechando-se sobre o bordado da túnica. Minha paz, confessou quase sussurrando. A paz que a riqueza jamais me deu. A confissão caiu como uma gota de água quente sobre o chão frio. Layla sentiu uma pontada de algo desconhecido, um espaço onde a dureza se encontrava com a fragilidade. Aquele homem, outrora absoluto, agora parecia um prisioneiro de seus próprios muros dourados. Quando Khalid deu a volta para sair, a mão de Layla se ergueu, hesitante como se quisesse alcançá-lo e quebrar aquela distância entre eles. Se quer paz, comece a entender quem sou, e não apenas quem pensa que eu sou, disse ela, firme, o tom tremendo apenas pela emoção que cultivava em segredo. Ele parou, respirou fundo e um sorriso pequeno e estranho apareceu em seus lábios. Um convite silencioso para o próximo capítulo daquela trama que acabava de começar. O que Layla guardava em seu passado sombrio? Qual verdade enterrada no tempo parecia ameaçar desmoronar o império altaneiro de Khalid, enquanto o palácio aos poucos adormecia sob o céu estrelado? Nenhum deles poderia imaginar até onde aquela aposta iria levar seus corações e seus destinos. A sombra do segredo relanceou nos olhos de Khalid, que fechou a porta atrás de si com a firmeza de quem esconde muito mais do que revela. E no silêncio da noite, ficou claro que nem todo o ouro poderia comprar a confiança, nem toda a riqueza ocultar um passado capaz de explodir em verdade na cara daqueles que ousassem desconsiderá-la. A madrugada cobria Zahan com seu manto profundo e silencioso, mas dentro do palácio, o ar parecia carregado de eletricidade. Khalid Al-Faisal permanecia na sacada, os dedos traçando o contorno do parapeito esculpido, enquanto seus olhos negros mergulhavam na vastidão do deserto iluminado pelas estrelas. O vento quente carregava o odor inconfundível do sândalo e da mirra, símbolos do poder ancestral que sua família cultivava há gerações. Mas, naquela noite, até mesmo os perfumes mais nobres pareciam perder força diante da inquietação que queimava dentro de seu peito. O embate com Layla até então não era apenas um jogo, tornara-se um desafio para sua alma acostumada a controlar tudo ao seu redor. Cada palavra da entregadora, carregada de coragem e verdade, penetrava o escudo de arrogância que ele erguera para esconder a fragilidade que nem ele mesmo soubesse reconhecer antes. Minha paz. Aquelas palavras se repetiam incessantemente em sua mente. Um sussurro que ameaçava dissolver o império sólido de ouro e mármore no qual vivia aprisionado. No interior do palácio, Layla caminhava pelo corredor longo, seus passos ecoando discretamente sobre o mármore lustroso. O contraste brutal entre sua túnica simples e o esplendor ao seu redor parecia dizer tudo sobre as forças que moviam aquele encontro. O poder inalterável contra a verdade insubstituível da humildade. Seus olhos, ainda ardendo com o resquício do confronto, fitavam a porta entreaberta do salão. Havia algo ali, além do desafio, além do orgulho ferido, que ela não podia explicar. Um mistério que ia além das apostas e dos segredos. O silêncio pairou como uma sombra quando uma voz abafada quebrou o vazio, vindo do outro lado da porta. Você acredita que consegue jogar no meu tabuleiro, Layla? Não sabe o que está em jogo. Ela não recuou. Seu corpo permaneceu firme, mas sua mente lutava contra o peso da dúvida.
O que Khalid sabia que ela tentava esconder? E mais importante, por que essa aposta já não parecia apenas um mero jogo de poder? Enquanto essas perguntas agitavam sua mente, Layla sentiu um chamado súbito que não podia ignorar. O ancestral, o pessoal, o destino. Aproximou-se da janela aberta e viu através da névoa dourada do amanhecer próximo as dunas que pulsavam como ondas de fogo sob o horizonte. Naquele instante, uma mensagem oculta atravessou o silêncio. Khalid soube que aquilo ia muito além de enigmas e apostas. Sabia que a entrega a Dora ameaçava desmantelar não apenas seus planos, mas a própria estrutura de seu coração e império. A manhã chegou trazida por uma brisa fresca, e com ela o peso inevitável do novo dia no palácio. Khalid desceu as escadarias com passos meditativos, a túnica branca refletindo a luz suave do sol nascente. No pátio principal, os olhares dos súditos oscilavam entre temor e curiosidade. Havia rumores, sussurros discretos sobre o encontro do sheik bilionário com aquela jovem que ousava desafiá-lo abertamente. Layla aguardava, silenciosa, na sombra de uma coluna dourada. Seu coração carregava o segredo imenso que ameaçava explodir. Uma verdade que poderia mudar o destino de ambos. Khalid aproximou-se, cada passo marcado por uma força contida, uma autoridade que pesava sobre todos os que tinham a ousadia de cruzar seu caminho. Mas havia algo diferente na sua expressão. O brilho gélido dos olhos amarelos se suavizava por instantes, revelando uma chama mais humana e menos impenetrável. Layla, começou ele com a voz baixa, quase um convite. Diga-me, o que realmente trouxe você ao meu domínio? Não os enigmas, nem essa aposta que alimenta meu ego. Quero a verdade que você esconde na sombra do seu olhar. Ela ergueu a cabeça, encarando-o de frente pela primeira vez sem medo. Você quer a verdade, Khalid al-Faisal, a única que possa entregar sem trair a minha alma. Sua resposta era mais do que uma afirmação. Era um pacto silencioso. Ela estava disposta a abrir a porta que nem ele se atrevia a destrancar. Você carrega mais do que coragem, ele falou, aproximando-se ainda mais, sentindo o calor do corpo dela provocar uma tempestade no silêncio ao redor. Carrega um secreto que se iguala à minha própria renúncia. O que teme perder, Layla, é o que me faz querer lutar por essa paz que nunca tive. A tensão era uma linha tênue entre o desejo e o medo, entre o poder absoluto e a vitória da verdade, que se recusava a ser domada. Layla estendeu a mão, o toque leve como uma promessa. Não somos tão diferentes, Khalid. Você busca resgatar algo que acredita ter perdido. Eu, por outro lado, luto para manter o que nunca me deram. Antes que pudesse responder, o som de passos apressados cortou o ar rarefeito do pátio. Um mensageiro, rosto tenso e olhos arregalados, aproximou-se com uma carta selada. Khalid franziu o senho ao reconhecer o emblema do clã rival. Um aviso sombrio, trazido pelas areias do deserto, que ameaçava não apenas seu império, mas tudo aquilo que começava a despertar em seu coração. Com o selo quebrado, revelou palavras que reverberaram como trovão. Traição à espreita, um segredo enterrado no passado que pode destruir tudo. O olhar de Khalid encontrou o de Layla, um misto de desafio e imploração silenciosa. No instante em que a verdade ameaçava transbordar, a porta do palácio rangeu, e uma figura inesperada surgiu das sombras. Alguém do passado de ambos, retornando para acender as chamas de uma guerra que ninguém estava preparado para enfrentar. O vento parecia virar, trazendo não apenas o destino,
mas a promessa amarga de um confronto onde não haveria vencedores, apenas corações em frangalhos e impérios em ruínas. E naquele momento, sob o céu cada vez mais cinza de Zahran, Khalid sentiu pela primeira vez o peso esmagador do que estava por vir. Um segredo não revelado, prestes a explodir e mudar para sempre o destino dele, de Layla e do próprio Emirado. O silêncio do palácio parecia devorar cada passo de Khalid, enquanto ele atravessava os corredores com uma inquietação que ninguém conhecia. O peso das palavras do mensageiro ainda ressoava na mente do sheik bilionário como um tambor distante, marcando um ritmo incerto entre seu orgulho e o medo que teimava em despertar. O emblema rival estampado na carta era mais que uma ameaça, era um convite ao caos. Layla o observava de longe, oculta pela sombra alongada das colunas, seu coração batendo entre o temor do desconhecido e a esperança frágil que a sua coragem lhe permitia agarrar. Cada curva daquela história já vivida se abria para revelações que alterariam não apenas seu destino, mas a face daquele império dourado. O sussurro do vento do deserto atravessava o pátio, carregando consigo a promessa de tempestades invisíveis que se formavam no horizonte. Khalid segurou a carta com firmeza, os dedos apertando o selo já rompido, como se quisesse impedir que as palavras escorregassem para fora, invadindo tudo ao seu redor. Seus olhos escanearam cada linha, a ira e a incredulidade travadas numa dança amarga. Traição, pá, espreita, um segredo enterrado no passado que pode destruir tudo. Aquilo ecoava como uma sentença, uma ameaça enterrada nas raízes profundas daquilo que construíra com sangue e suor. Ele ergueu o olhar, capturando o de Layla com uma intensidade que queimava. Este segredo, falou devagar, fim do que conhecemos, ou a chave que destrancará todos os segredos que você ainda guarda. Layla respirou fundo, sentindo o peso que carregava em seu peito crescer como um punhal silencioso. Sabia que aquele momento exigia mais do que coragem. Exigia a verdade, ou ao menos sua sombra. Não sou a senhora de todos os mistérios, Khalid, mas este... Ela apontou para a carta com uma hesitação que escondia um mundo de receios. Este não poderia ser esquecido, não sem os destruir. Um silêncio pesado os envolveu, enquanto o sol começava a tingir o céu com tons pálidos de um amanhecer ansioso. Dentro daquele império de ouro e mármore, duas almas guerreavam com segredos antigos que ameaçavam rasgar o presente com garras invisíveis. Fomos feitos para assim, não foi? Khalid murmurou, os olhos fixos no horizonte distante. Por gerações, opressores e oprimidos, ricos e esquecidos, prisioneiros de nossos próprios fantasmas. Mas eu quero mais do que isso. A voz baixou, carregada de uma emoção rara. Eu quero paz. Você também quer, não é? Layla desviou o olhar, a ponta dos dedos roçando a pedra fria da fonte próxima. Paz é um luxo para gente que não carrega o passado nos ombros. Eu vivo nas lembranças que me queimam a alma. Ele deu um passo, aproximando-se como quem se entrega a um precipício. Então deixe que eu entenda esse passado, Layla. Deixe-me ver além do que você permite mostrar dos seus medos e das suas verdades. Porque só assim, talvez, possamos sobreviver juntos a isso. O coração dela acelerou. Em seus olhos, um turbilhão de emoções lutava para se definir. Medo, esperança, desafio e, mais precisamente, a tênue centelha de uma confiança nascente. Aquelas palavras soavam como uma promessa impossível, um convite para que ambos se entregassem a um desconhecido que poderia, afinal, libertá-los. De repente, um rumor abafado rompeu o silêncio do pátio. Passos decisivos, firmes, contudo apressados, ecoavam contra o mármore e o ouro. Uma figura surgiu da penumbra,
trazendo consigo um véu de urgência que sufocava o ar rarefeito. Era Hamid, o conselheiro mais antigo do sheik, rosto marcado pelo tempo e pelos segredos que adquirira ao longo dos anos. Sheik. A voz era grave, carregada de tensão. Recebemos notícias do clã rival. Parece que o segredo da carta agora está prestes a explodir. E não estamos mais sozinhos nisso. Khalid entrelaçou as mãos atrás das costas, o olhar tornando-se mais rígido, impiedoso. Explique. Hamid hesitou por um segundo, o peso da revelação, quase custando-lhe a voz. É um informante dentro de nosso próprio palácio, alguém próximo a nós. E a traição não é apenas uma sombra distante. Está aqui, respirando entre as paredes, pronta para destruir tudo. A respiração de Khalid ficou pesada. A sensação familiar de ser cercado pelo inimigo era visceral. Ele, que sempre acreditara controlar cada movimento no tabuleiro de Zahran, agora sentia que as peças dançavam para além de sua vontade. Layla se ergueu, o rosto pálido iluminado pela primeira luz do dia, consciente de que aquele segredo ocultava muito mais do que poderia imaginar. O medo deu lugar à determinação. Ela sabia que o jogo de poder do sheik bilionário agora a engolia junto, e que só poderia sair dele vencendo. Quem traiu todos nós? A voz dela estava firme, mas carregada de uma tensão que falava de alianças quebradas e futuros incertos. Khalid ficou em silêncio por um momento, calculando as opções, a mente trabalhando freneticamente. Então, pelos olhos dele, Layla percebeu. Não se tratava apenas de um inimigo externo. Era uma guerra que vinha de dentro, do sangue, da história, do passado. Prepare-se, Layla, ele anunciou, a voz agora implacável, como o aço forjado nas fornalhas do deserto. O que nos espera não é apenas uma batalha pela coroa ou pelo ouro. É uma luta por nossas almas. Ele caminhou para a entrada do palácio, onde o vento soprava forte e o sol nascente queimava as dunas com chamas douradas. Atrás dele, Layla sentia o peso das verdades por vir, mas também a força de um propósito que nem o trono nem a riqueza poderiam comprar. Quando a porta se fechou com um estrondo firme, como o selo de um destino irrevogável, um sussurro percorreu os corredores do palácio, anunciando que nada jamais seria como antes. E no coração daquele império, prestes a ser mordido pela traição e pelo fogo das antigas cicatrizes, Sheik Khalid al-Faisal e Layla se preparavam para encarar a tempestade que ameaçava desmoronar não só seus sonhos, mas a própria essência de Zahran. Porque havia algo mais escondido, um nome, uma face, uma escolha que poderia mudar tudo. E ela estava vindo. O silêncio do palácio parecia agora pesar como uma sentença irrevogável. Khalid al-Faisal permaneceu imóvel diante da carta aberta, os olhos negros fixos nas palavras que ecoavam como uma maldição antiga. Traição à espreita, um segredo enterrado no passado que pode destruir tudo. O cheiro do sândalo ainda preenchia o ar, mas ali dentro, seu aroma não conseguia dissipar a sombra que invadia cada canto do vasto palácio. Layla, apoiada na imensa coluna dourada, sentia o corpo trêmulo, a tensão apertando seu peito como um punhal invisível. Ela nunca tivera medo assim. O temor que aquela carta despertava não era pela ameaça do clã rival, mas pelo que ela mesma escondia, pela verdade que não podia ser dita ainda. Seus olhos se encontram com os de Khalid e, em silêncio, um pacto muda entre eles. Não seriam mais adversários de jogo, mas aliados em uma batalha que ultrapassava o ouro e o poder. Khalid avançou até ela, cada passo ressoando no mármore frio como uma sentença pesada.
Layla, você sabe mais do que revela. Esses segredos podem afastar para sempre aqueles que ainda ousam se aproximar do meu coração. A voz, antes gélida, agora carregava uma fragilidade que poucos haviam testemunhado. Ela ergueu o olhar desafiador, segurando firme o olhar do sheik bilionário. E você, Khalid? Quantos segredos você esconde atrás das joias, das túnicas bordadas e do título que carrega? Parece que seus muros de poder não lhe deram a paz que procura. Ele exalou lentamente, a tensão em seus ombros começando a ceder por instantes. A verdade é que a paz é um luxo para poucos. Eu vivi cercado de ouro e mentiras, e a traição veio do lugar que menos esperava. Um riso amargo escapou de seus lábios. E quem poderia imaginar que ela teria rosto e nome tão próximo a mim? Layla sentiu o peso daquela confissão como o vento cruel que assola as dunas impiedosas. Ela mesma não conseguia fugir do peso do passado. Era como se suas raízes estivessem entrelaçadas com as sombras, que começavam a engolir o presente brilhante de Khalid. O súbito som de passos apressados quebrou o silêncio denso. Hamid, o conselheiro fiel, apareceu no corredor, seu rosto marcado pela urgência. Sheik, a informação que recebemos é pior do que pensávamos. O traidor dentro do palácio está prestes a agir. Não apenas um segredo, mas uma traição que pode mudar o destino de Zahran para sempre. Khalid apertou a carta, a mandíbula tensa. Queimar tudo. Não podemos mais esperar para agir. A segurança deste império e de quem o protege dependem disso. Layla sentiu seus dedos apertarem a túnica, o coração acelerado. Naquele instante compreendeu que o jogo que antes parecia um desafio de inteligência havia se tornado uma guerra aberta. Não contra um rival externo, mas contra os próprios fantasmas que assombravam o sheik e ela mesma. Como posso confiar em alguém cujo rosto eu mal conheço? Murmurou ela, a voz trêmula, mas repleta de determinação. É isso que teremos que descobrir, respondeu Khalid, o olhar se tornando uma lâmina cortante de decisão. Quem traiu não entende que mexeu com o coração do seu pior inimigo, e eu não recuarei. Os ecos da conversa se espalhavam pelos corredores dourados, carregando consigo uma promessa amarga. O império que Khalid construíra com suor e sangue agora parecia um castelo de areia contra a tempestade da traição. Enquanto se preparava para dar ordens, uma sombra deslizou pela porta entreaberta. A silhueta feminina que apareceu fez Layla arrepiar. Era Nora, uma figura do passado que poucos mencionavam e que tinha motivos ocultos para voltar. Seus olhos, tão enigmáticos quanto perigosos, encontraram os do sheik com um sorriso que escondia um jogo ainda maior. Khalid, acredito que o verdadeiro jogo só agora começou, disse Nora, a voz doce e afiada ao mesmo tempo. E alguns segredos eclipsam todos os tesouros que você conhece. Khalid apertou os punhos, sentindo o ar rarefeito, como se o peso das almas de Zahran se comprimisse naquele instante. A presença de Nora ameaçava não apenas sua segurança, mas aquilo que começava a nascer. Entre ele e Layla. Layla, sabendo que aquela mulher trazia o passado sombrio que tanto temia, deu um passo à frente. Se quiser destruir o que ainda resta de confiança aqui, terá que passar por mim. Nora sorriu, como se aguardasse aquela resposta. E é exatamente isso que eu pretendo, minha cara, porque neste tabuleiro não há lugar para os fracos. O silêncio carregado que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante do vento do deserto, que parecia sussurrar os nomes dos que estavam por vir.
Khalid sentiu a respiração falhar, o peito apertado como se dali dependesse sua vida e seu legado. Ele nunca imaginou que dentro do santuário dourado do seu palácio pudesse existir tamanha ameaça. Prepare-se, Layla. Ele falou, a voz baixa, firme como uma sentença. Este não será apenas um teste de inteligência ou de força. Será uma luta pela sobrevivência, onde o amor, o poder e a traição se entrelaçam para decidir o destino de todos nós. Layla encarou o horizonte que se mostrava através das janelas altas do palácio, os primeiros raios dourados tocando as areias do deserto. Ali onde o dia nascia e a noite morria, os fantasmas do passado começaram a se erguer com uma fúria capaz de consumir tudo. E enquanto o sol iluminava os muros dourados de Zahan, a pergunta que ecoava na mente de todos era uma só. Quem, entre aqueles que compartilhavam o mesmo sangue e teto, seria capaz de abrir a porta para a escuridão que se aproximava? O sheik bilionário e a entregadora sabiam que a resposta estava mais perto do que imaginavam, escondida em um olhar, numa palavra não dita, em um gesto inesperado. E quando a verdade emergisse, não haveria lugar seguro no Império de Ouro, nem coração capaz de suportar o choque da traição final. O murmúrio apagado das vozes no palácio parecia abafado pelo peso da traição iminente. Khalid al-Faisal segurava a carta com firmeza, olhos fixos nas palavras que manchavam o silêncio do salão. Traição. Um segredo enterrado no passado que pode destruir tudo. O sândalo no ar antes reconfortante mostrava-se agora como um véu frágil diante da tempestade que se formava. Layla, embora acostumada às durezas do mundo afora, sentia o pulso acelerado como nunca antes. Seus dedos trêmulos acariciavam a túnica simples, enquanto seu olhar não abandonava o homem à sua frente. O sheik bilionário cuja impassibilidade parecia se estilhaçar por dentro. Eles não eram mais adversários numa aposta. Tornavam-se cúmplices na sombra da tormenta. Você esconde mais do que palavras, Layla, disse Khalid, aproximando-se com passos breves que quebravam a rigidez dos corredores dourados. Esse segredo que você resguarda pode ser a única coisa capaz de nos salvar ou acabar conosco. Ela ergueu a cabeça desafiadora, apesar do medo que apertava sua garganta. Eu nunca quis entrar nesse jogo, Khalid, mas você despertou algo que nem eu compreendo ainda. Seu olhar cortante declarou uma vontade férrea. Nenhum deles seria dominado pelo passado. Diante daquela confissão não dita, ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de admiração e inquietação. Khalid, acostumado a tudo controlar, agora estava refém de um desconhecido dentro de si mesmo, um medo que a riqueza jamais comprara. No silêncio tenso, o som de passos firmes interrompeu a tensão. Hamid surgiu, o semblante marcado por anos de fidelidade tingidos de urgência. Sheik, não podemos mais postergar, anunciou com voz grave. O informante age à sombra e o clã rival se movimenta. Não apenas um ataque externo, mas uma invasão que pode vir de dentro. Khalid apertou a carta, os nós em suas mãos denunciando a luta interna. Layla avançou, a coragem substituindo a hesitação. Se há uma guerra dentro das paredes, teremos que descobrir quem traiu. Não como inimigos, mas como aliados que agora têm seus destinos entrelaçados. O sheik a encarou, vendo naquela mulher comum a força que nem sua corte podia oferecer. Um pacto invisível se formava, a proteção mútua contra as sombras que avançavam. De repente, um sussurro cortante atravessou o corredor. A porta ao fundo rangeu levemente, e uma presença inesperada emergiu, uma silhueta fina e imponente. Nora.
O ar ao redor dela parecia mais frio, pesado de histórias e segredos que se enroscavam como serpentes nas raízes do palácio. Seu olhar penetrante encontrou Khalid. Seu sorriso curto e mordaz, ressoando uma ameaça disfarçada de cordialidade. Eu sabia que vocês precisariam de uma lembrança do passado para seguir com essa farsa. Layla endureceu, o sangue esquentando em suas veias, pronta para defender o que começava a florescer entre eles. Se quer desestabilizar, vai ter que passar por mim. Nora riu, um som tão frio quanto o mármore sob os pés. Querida, no tabuleiro que estamos, só os fortes sobrevivem, e eu não pretendo deixar nenhum peão vivo. Khalid sentiu um tremor percorrer a espinha, um pressentimento sombrio de que a tempestade havia deixado de ser apenas um símbolo para se tornar real e implacável. Nora não estava ali por coincidência. Sua chegada era a fagulha destinada a incendiar tudo. Nora. Sua voz não escondia nem irritação nem medo, mas algo muito pior, um aviso velado. Não subestime o preço para quem ousa ameaçar este império. E aqueles que amamos. Ela inclinou a cabeça, um gesto que carregava mais histórias do que palavras poderiam dizer. Amor? Você ainda acredita nisso, Khalid? Em um lugar como este, onde o ouro envenena almas, o amor é apenas uma ilusão. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Layla sentiu o coração apertar num nó do tamanho do deserto que cercava o palácio. Ali, no meio daquela confluência vazia de ar, as linhas entre aliados e inimigos começavam a se borrar. E a verdade ocultava formas que nenhum deles estava preparado para confrontar. O olhar de Khalid se voltou para Layla, carregado de um misto de súplica e desafio. Confie em mim, Layla. Ou em breve, não haverá ninguém em quem confiar. Ela respondeu com um sorriso triste, mas cheio de determinação. Já escolhi meu lado, Sheik bilionário. E é justamente ao seu lado que eu lutarei. Mas saiba, cada passo, cada escolha, pode custar mais do que imaginamos. Enquanto eles trocavam aquele pacto silencioso, um súbito estalo se ouviu atrás deles. Hamid, pálido, entrou rapidamente no salão. Sheik, há algo que você precisa ver. No depósito do palácio, uma passagem secreta foi aberta. Não estava lá na última inspeção. O olhar de Khalid se incendiou de imediato. Alguém entrou em nosso santuário. Quem? Hamid desviou os olhos, o silêncio dele maior que qualquer resposta. A percepção do Sheik era brutal e clara. A traição estava mais perto do que ele acreditava. Prepare-se, Khalid anunciou, a voz firme, cortante como lâmina. O jogo mudou, e desta vez as peças não serão movidas por nossas mãos. Layla sentiu um arrepio subir pela espinha. A noite que antes anunciava segredos ocultos, agora gritava em cada sombra. O palácio, com toda sua ostentação, parecia engolir a todos em um labirinto de apostas perigosas, onde a lealdade podia ser a moeda mais rara. E quando a porta se fechou mais uma vez com um estrondo seco, ambos souberam. O passado de Zahran não estava pronto para descansar. Ele voltava, faminto e implacável, exigindo que segredos enterrados há muito tempo viessem à luz, para que tudo, sim, pudesse ser destruído, ou renascido em fogo e sangue. E ali, na escuridão entre o luxo e a traição, uma promessa sussurrada atravessou o ar. Ninguém sairia ileso dessa batalha, nem mesmo o sheik bilionário que jurara dominar o deserto. A luz pálida da manhã derramava-se pelos vitrais do palácio, tingindo de dourado os corredores que por pouco não abafavam o peso das verdades recém-descobertas. Khalid al-Faisal caminhava com passos firmes, mas alguém ou algo parecia arder em seu peito, um fogo que não vinha dos lampejantes refletores de ouro nas paredes. O silêncio
costumeiramente majestoso, agora carregava a promessa de tempestades. A carta ainda queimava em sua mão, as palavras ecoando nos ossos. Traição, segredo, passado. Não eram apenas meros riscos políticos, mas fantasmas que se prontos para mordê-lo com dentes afiados. No átrio principal, Layla esperava, o rosto pálido iluminado pelo sol nascente. Mas os olhos eram de um alerta afiado. Ela não era mais a entregadora de antes. Agora portava o fardo e a determinação daqueles que sabem que a linha entre a vida e a ruína é tênue demais para vacilar. Khalid parou diante dela, o olhar triplo fatiando o silêncio que crescia. Layla, não podemos mais nos esconder atrás de enigmas e desaforos. O que está em jogo não é apenas meu reino, é o que somos. A voz dela não vacilou, afundada nas lentes desse novo mundo de opulência, mas ainda agarrada às raízes que nunca quis negar, respondeu firme. Eu sei, e mesmo assim não vou recuar. Se essa traição deseja destruir tudo, que saiba que encontrou dois corações, mais fortes do que imagina. O vento que entrou pela janela os envolveu. Sopro sutil, que carregava consigo as infinitas areias que escondem histórias, guerras, paixões e segredos. Khalid sentiu o poder daquele momento em que tudo poderia se partir. Entre eles, o palácio parecia conter a respiração, expectante e inquieto. Passos suaves, porém decisivos, interromperam o silêncio. Hamid, o conselheiro mais antigo, aproximou-se com um semblante carregado. Meu sheik, a notícia não veio sozinha. O clã rival se movimenta rapidamente, mas o que mais preocupa é que o traidor está dentro, entre nós e nossos guardiões. A ficha caiu como uma tempestade sem aviso. Khalid fechou os dedos com força ao redor do braço de uma cadeira de marfim, sentindo o aço invisível da cilada que se formava. Ele encarou Layla, uma centelha de inquietude dançando em seus olhos. Ela baixou a cabeça, um instante de vulnerabilidade visível apenas. Aos que se aproximavam além das máscaras. Temos que encontrar essa pessoa antes que ela destrua tudo o que ficou para trás, ou o que estamos tentando construir. Um tom sombrio pairava no ar conforme ambos se viraram para contemplar os corredores intermináveis daquela fortaleza dourada. Sabendo que os fantasmas que os assombravam eram reais e que talvez o inimigo não estivesse longe, mas respirando a mesma fumaça. A porta se escancarou e uma figura feminina entrou como um vento cortante. Nora. Seu olhar era como diamantes negros que refutavam qualquer alegria. Um sorriso que não chegava aos olhos. Khalid, disse ela com um tom de sarcasmo afiado. Mal sabia que precisaria lembrar-lhe do passado tão rápido. Parece que você está lutando uma guerra que não pode vencer. Pelo menos, não sozinho. A tensão explodiu como faíscas entre os três. A presença de Nora não era apenas uma lembrança. Era um aviso. Aquele jogo acabara de ganhar novos jogadores e novas regras. Layla se levantou, pronta para enfrentar qualquer tempestade. Se veio trazer ruína, saiba que não encontrará facilidades aqui. Este palácio é mais forte do que simplesmente ouro ou alianças traiçoeiras. Nora apenas sorriu, afiada como uma adaga. Fatalidades, traições, segredos e paixões. Bem-vindas ao verdadeiro coração de Zaham. Khalid avançou, colocando-se entre Layla e aquela sombra do passado. Seu olhar, usualmente afiado como um punhal, ora expunha a determinação de um homem que finalmente entendia o preço da vulnerabilidade. Não mais jogos, Nora. O Império e aqueles que amo pagarão o preço se você continuar nesse caminho.
Ela deu um passo atrás, mas a desconfiança pairava no ar como nuvens carregadas e ameaçadoras. Então, em meio à tensão, uma porta no fundo do salão rangeu e um murmúrio sussurrou pelo vento frio. Uma passagem secreta fora aberta no depósito do palácio. Uma rota invisível para os que desejam infiltrar-se no coração mais íntimo do poder de Khalid. O fogo está perto demais, e quem controla as chamas pode decidir o destino deste império, declarou Hamid, a voz carregada de urgência e medo. Layla sentiu o pulsar da adrenalina, sabendo que a partir daquele instante a sobrevivência não seria mais apenas de um homem ou de uma entregadora. Seria a luta de todos contra os fantasmas, que silenciosos caminhavam entre eles. Khalid olhou para Nora, depois para Layla. Seu olhar carregava a promessa de uma batalha, onde o poder, o amor e a traição se entrelaçariam, e onde a linha entre amigo e inimigo tornava-se irreconhecível. O sheik bilionário sabia que aquele seria o golpe final, o segredo prestes a explodir com a força de um deserto consumido pela tempestade, destinado a destruir tudo ou mudar para sempre o destino de Zahran. E quando as chamas da verdade fossem acesas, ninguém no palácio estaria seguro, nem mesmo Khalid. A luz do sol tímido, que invadia o salão central, iluminava as partículas de poeira suspensas no ar. Como se o próprio tempo hesitasse diante da atmosfera tensamente carregada que pairava no palácio de Zahran. Khalid Al-Faisal permanecia imóvel, as mãos retraídas dentro das mangas da túnica, sobre o peito vasto e firme. Seus olhos, tão profundos e inabaláveis quanto o deserto, agora se afogavam em um turbilhão silencioso de tempestades internas. Cruzava o salão com passos delicados, cada movimento seu, uma dança furtiva entre a determinação e a dúvida que ardiam sob sua pele. Ela sentia o peso das palavras de Hamid ecoando em seus ouvidos como um som metálico e cortante. Um traidor dentro das paredes que deveriam protegê-los a todos. A presença de Nora, sombra do passado, ainda pulsava ferozmente na mente de ambos. Um lembrete cruel de que a batalha ia além do óbvio, da riqueza e dos títulos. A chama vacilante da vela próxima refletia no olhar de Layla uma decisão que não admitia retrocesso. Ela não era mais apenas aquela entregadora humilde e guerreira. Agora carregava um fardo antigo e eloquente, um segredo que poderia desalojar tronos ou unir destinos. Você não pode enfrentar essa tempestade sozinho, disse ela, tão firme quanto o mármore sob seus pés, enquanto Khalid baixava o olhar para encontrá-la. O silêncio caiu como um manto denso, onde as vozes do passado pareciam cochichar entre as paredes douradas. Eu nunca estive realmente só, Layla, respondeu ele, erguendo o rosto com a força de quem porta o mundo nos ombros. Mas este segredo, este inimigo que vem de dentro, é uma sombra que explode no escuro, e nenhum governo de ouro pode evitar a penumbra da traição. O vento sutil que entrava pela janela aberta carregava consigo o perfume do deserto e uma promessa amarga. Lá fora, as dunas serpenteariam infinitamente, indiferentes às guerras humanas. Mas dentro do palácio, as alianças se desfiavam com a delicadeza de um fio de seda, prestes a se romper. Hamid os interrompeu, com um passo pesado e olhar grave. Meu sheik, a passagem secreta encontrada no depósito não era mais um segredo. Um grupo entrou, e suas intenções são mais perniciosas do que imaginávamos. Sua voz falhou por um instante, como se cada palavra pesasse toneladas na altura daquele salão. Estamos cercados, e a confiança que resta
é a moeda mais cara no tabuleiro. Layla e Khalid trocaram um olhar que falava sem palavras. Eles sabiam que as paredes que os cercavam não protegiam apenas contra inimigos externos. Eram barreiras também contra as próprias sombras de seus corações. Mas havia uma força ali, frágil, sim, mas ainda viva, a teimosia da esperança. Nora não veio por acaso. Khalid declarou, a voz embargada pelo resquício de rancor e saudade. Cada passo dela é uma provocação meticulosa, um lembrete de que nosso passado nos persegue como espectro implacável. Layla respirou fundo, sentindo o ar pesado invadir seus pulmões, e finalmente rompeu o véu da formalidade. Ela conhece nossas fraquezas e parece disposta a usá-las para desmembrar qualquer confiança que construímos. Seu olhar fixo retava o sheik. Podemos continuar assim, fingindo ser invencíveis? Ou precisamos admitir que deixar portas abertas pode ser nossa ruína? Khalid deu um passo para perto dela, a distância diminuindo algo que antes parecia impossível. A barreira entre o sheik bilionário e a entregadora destemida. O calor do deserto parecia acuado diante do fogo que crescia naquele instante. Uma intimidade incerta, mas inegável. Estou cansado, Layla, confessou numa voz rouca, repleta de cansaço e saudade. Cansado de engolir orgulho, de carregar máscaras que somente afastam quem poderia me salvar. Ela respondeu com um leve sorriso, quase inaudível, um fio tênue de redenção. Então permita que eu esteja ao seu lado. Não como uma aliada frágil, mas como a lembrança viva de que, mesmo em ouro e desconfiança, ainda há humanidade. O ar entre eles se carregou de uma eletricidade silenciosa, e por um momento o palácio inteiro pareceu se encolher para assistir ao nascimento tímido de um pacto não escrito. Uma parceria forjada na vulnerabilidade e nas mentiras que precisavam ser desfeitas. Mas a tensão voltou a se avolumar quando, atrás deles, passos apressados cortaram o corredor. Um mensageiro surgiu. O rosto pálido e os olhos arregalados denunciavam notícias ruins. Sem sequer respirar, entregou mais um pergaminho ao sheik. A caligrafia era precisa, mas as palavras ressoavam como veneno. O embaixador do clã rival foi assassinado. A culpa recai sobre um membro da corte. A guerra não é mais uma ameaça distante. É uma tempestade que já derruba muros ao nosso redor. Khalid franziu o senho mantendo o controle precário que lhe restava. As peças do xadrez de Zahan iam se mover com uma rapidez assustadora, deixando-o diante de uma escolha. Proteger seu império ou ceder ao peso da traição que se desenhava também dentro de si. Layla caminhou até a grande janela, as mãos pousadas no parapeito de ônix negro. A cidade abaixo respirava calma, alheia à batalha que germinava naquele palácio. Seu coração pulsava acelerado, sabendo que cada segundo que passava os aproximava do abismo. Este império pode ser feito de ouro, Khalid, mas mesmo o metal mais precioso é frágil quando exposto ao fogo da mentira. Disse ela sem olhar para ele. Temos que saber em quem confiar, ou todos os que amamos serão consumidos. Ele permaneceu ao seu lado, o olhar imerso nas areias distantes, sob o sol que agora avançava impiedoso. O preço da verdade sempre foi caro, Layla, e eu estou pronto para pagar, mesmo que isso me tire tudo. Antes que uma resposta pudesse ser dada, o frio sussurro daquela noite ainda presente se tornou realidade. A porta do salão se abriu abruptamente, e uma figura despontou como uma sombra viva. Nora, envolta em mantos escuros,
cruzou o espaço como uma tempestade anunciada. Seus olhos negros brilhavam com a intensidade de quem guarda vingança antiga, e um sorriso cruel se formou em seus lábios. Vocês acreditam que podem controlar Zahan com alianças frágeis? Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Não sabem que em cada coração deste palácio bate um segredo mais perigoso que qualquer inimigo. Khalid se levantou, a imponência do sheik bilionário emergindo da dureza do momento. O olhar penetrante encontrou o de Nora, e naquele instante o gelo se instalou entre eles. Layla, sentindo a fúria que emanava da antiga inimiga, segurou a mão do sheik com firmeza, um gesto que dizia: estamos prontos, juntos, para o que vier. Nora inclinou a cabeça num sorriso sombrio e sibilou: que comecem as apostas finais, porque a verdade que vocês temem pode explodir a qualquer instante, e não haverá ouro nem amor que vocês possam usar para sobreviver. E enquanto o sol tingia de vermelho as areias sem fim do deserto, a promessa de uma guerra inevitável fez o palácio de Zahan silenciar em uma expectativa martelante. Algo oculto nas sombras do passado estava prestes a emergir, e o sheik bilionário Khalid Al-Faisal sabia, com um frio cortante, que aquele capítulo ainda guardava a cicatriz mais profunda da saga que estava por vir. A alvorada pintava o céu de Zahan com tons rosados e dourados, como se o próprio deserto exalasse um suspiro de alívio. No palácio, a quietude daquela manhã parecia carregar a promessa de um recomeço, mesmo que as sombras do passado ainda insistissem em sussurrar segredos nas paredes douradas. Khalid Al-Faisal caminhava pelos corredores com a postura firme, mas seus olhos guardavam uma calma nova, quase inesperada. Layla o aguardava no salão principal, perto da janela que permitia a entrada suave da luz do sol nascente. A entregadora, antes marcada pela luta e pelo medo, agora irradiava uma serenidade conquistada a custo de muita dor e coragem. A cumplicidade silenciosa entre eles dizia mais do que palavras poderiam expressar. As últimas horas haviam sido um vendaval de descobertas, traições e confrontos inimagináveis. Nora, com sua presença sombria, tentara reacender antigas feridas, mas encontrou na resistência da aliança entre o sheik bilionário e a jovem mulher uma barreira intransponível. Khalid inspirou profundamente, o aroma do sândalo queimando na fragrância do palácio, misturando-se ao perfume doce e terroso que Layla usava. Ali, naquele instante, o luxo e a simplicidade se entrelaçavam, refletindo a nova realidade que ambos construíam. Terminamos com um passado que quase nos consumiu, disse Khalid, a voz baixa, carregada de emoção contida. Mas é no futuro que depositarei meu coração, Layla. Nos seus olhos encontrei o que o ouro nunca poderia me dar: a verdade e a paz. Layla sorriu levemente, um sorriso que fazia brilhar toda a coragem e a dignidade que ela carregava consigo desde o primeiro encontro. E eu encontrei em você não um senhor distante, mas um homem capaz de mudar, de aprender a amar sem medo. O silêncio confortável entre os dois era interrompido apenas pelo sussurro do vento que entrava pela janela, acariciando as cortinas de veludo, embalando o espaço com a leveza de quem guarda promessas. Nos dias que se seguiram às revelações e ao confronto com a traição que corroía as raízes do império, Khalid e Layla uniram forças para reconstruir o que parecia estar predestinado à ruína. A verdade sobre o informante foi desvendada com a ajuda dos conselheiros leais, e a justiça foi feita com firmeza e justiça, dissipando essa ameaça interna que quase levou Zahan à beira do colapso. A corte, antes mergulhada em desconfiança,
encontrava um novo rumo. Guiada pela firmeza do sheik bilionário e pela esperança que a entregadora trazia consigo, Nora, afastada para sempre dos círculos do poder, tornou-se uma lembrança amarga que não mais teve lugar na vida dos que desejavam paz. E assim, numa cerimônia simples, mas rica em simbolismo, Khalid declarou seu amor a Layla diante de sua gente. Não um casamento de conveniência ou aposta, mas uma união forjada na superação dos inúmeros desafios que testaram suas almas. O palácio, que testemunhou tantas disputas e segredos sombrios, agora vibrava com a música suave da celebração, e o aroma das flores recém-colhidas preenchia o ar com renovada vida. Layla, vestida com uma túnica bordada em fios dourados, parecia ter encontrado seu lugar naquele universo que antes a relegava a simples espectadora. Seu sorriso era a vitória final, a recompensa por sua integridade e força. Khalid, com os olhos brilhando de um amor genuíno, segurava sua mão com ternura e respeito. Não mais um senhor dominador, mas um homem que aprendeu a valorizar aquilo que o poder nunca poderia comprar. Nos meses que se seguiram, o Emirado de Zahan renasceu. Com a liderança renovada do sheik bilionário e o apoio inabalável de Layla, novos acordos foram firmados, antigas mágoas curadas, e o povo sentiu a brisa leve da esperança tocando seu coração. O jardim do palácio, onde as mãos de Layla plantaram sementes durante aqueles dias turbulentos, florescia agora em cores vibrantes. As rosas vermelhas e o jasmim branco simbolizavam a paixão e a pureza que se alicerçavam naquela nova era. Numa noite clara, sob o céu aberto do deserto, Khalid e Layla contemplavam juntos a vastidão de seu domínio. A lua cheia iluminava seus rostos, e o silêncio entre eles era a mais eloquente das conversas. Prometo que jamais permitirei que segredos destruam o que construímos, disse Khalid com convicção, seus dedos entrelaçados aos dela. Ela assentiu, olhos marejados de felicidade e alívio. E eu prometo que nunca mais carregarei o medo sozinha. Somos dois agora, mais fortes do que qualquer tempestade. O deserto testemunhava aquela aliança verdadeira, onde o ouro perdia a sua força diante da autenticidade do amor que florescia. Naquela noite, o palácio não era apenas um monumento à riqueza, mas um lar iluminado pela esperança e pelas promessas cumpridas. E na alma do sheik bilionário Khalid Al-Faisal, finalmente habitava a paz, aquela que só o verdadeiro amor pode conceder, e que nenhuma fortuna jamais poderia comprar.